Fala pessoal, vamos para o nosso sétimo capítulo de Provérbios na Bíblia e nós vamos entender um pouquinho o que Salomão estava escrevendo nesse capítulo 7. É, eu acredito que o que Deus vem trabalhando no meu coração é a responsabilidade do homem como sacerdote da casa, né? O homem como um cabeça da casa. E se o homem ele é o cabeça, né, onde o homem tem que tratar a esposa como Cristo amou a igreja, há uma responsabilidade, né, justamente de ser o líder, de ser o sacerdote. Então, dentro do conselho de sabedoria, nós vamos agora entender o porquê que Provérbios fala sobre o homem cuidar em relação às mulheres imorais. Então, a gente poderia pensar assim, né? Poxa, por que que a Bíblia aqui, em Provérbios, está citando a mulher imoral e não o homem, né? Cuide como um homem. Porque a responsabilidade principal é realmente do homem, né? Obviamente a mulher tem o seu papel precioso, né? A mulher realmente tem que agir como uma mulher sábia, e é o que está escrito em Provérbios 31, mas olha o que ele menciona já no início do capítulo aqui, ó. Ele fala no ponto 1: trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Então ele fala sobre sabedoria, que vem de Deus, e faz sentido a gente estudar juntos aqui, né, esse livro da Bíblia, que tem essa sabedoria. Então a sabedoria é algo que Deus nos concede. Mas ele fala também que o entendimento, ele precisa ser o nosso melhor amigo. E talvez o entendimento aqui é por que entender que nós devemos ficar longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Então eu acredito que o entendimento é, poxa Deus, por que há uma instrução, né, de ficar longe das mulheres imorais? Então, o primeiro ponto é que se ele está falando para ficar longe das mulheres imorais, já é um alerta para o homem. Então é algo mais que está repercutindo aqui esse ensino para o homem tomar consciência. E aí, o que ele acaba falando quase todo o capítulo é contando essa história, né, de como a mulher acaba seduzindo o homem para se deitar. E aí eu peguei uma parte aqui no segundo ponto, ó. Venha, vamos amar a noite toda. Passaríamos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E aí, para fechar, né, esse capítulo, no terceiro ponto, ele fala: não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Então, é, esse capítulo, né, ele é algo mais focado mesmo nessa parte da imoralidade sexual. E entender sobre isso, né, fazendo aqui uma referência no Antigo Testamento, a pessoa que ela adulterasse, ela era apedrejada. Então ela era condenada à morte. E se a gente for entender o porquê, né, que no livro de sabedoria tem sobre
cuidar dessa sedução, né, sobre essa imoralidade. Porque basicamente toda pessoa que ela acaba adulterando, toda pessoa que se envolve com essa parte da imoralidade, ela acaba não só tendo um caminho, né, dos mortos, como ele menciona aqui, mas a própria Bíblia fala sobre três, quatro gerações, né, amaldiçoadas. Então, quando a gente não está no caminho certo, não é mais só sobre nós. Então, aqui a chamada principal é para o homem, mas para você, homem, que também precisa pensar em médio e longo prazo, para a tua sucessão, né? Os teus filhos, como que vai ser os filhos dos teus filhos? E muitas vezes essa bênção ou essa maldição, ela acontece pela nossa obediência ou pela nossa desobediência. Então, espero que Deus fale ao seu coração. Eu falo para vocês que quando eu estava nesse caminho, né, de sair do mundo e querer viver uma vida com princípios, obviamente sempre a sedução, as palavras sedutoras, eh, a tentação ela existe. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo que começa a habitar dentro, ele acaba nos alertando, né, sobre o perigo. Então o Espírito Santo ele começa a, a incomodar no sentido de isso não é a coisa certa a fazer. Então toda vez que você alimentar o espírito, e alimentar o espírito é o que a gente está fazendo aqui, né? Ler todo esse capítulo, a gente começa a receber, né, uma força maior que vem do espírito para a gente seguir no caminho correto, num caminho de obediência que vai agradar ao Senhor. Perfeito? Então, aqui é uma chamada mais especial para os homens no capítulo 7 e até o próximo vídeo.